Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso sexto encontro, nossa disciplina de Administração Financeira Orçamentária, e no nosso encontro de hoje, nós vamos conversar a respeito da alavancagem. Antes da gente conversar a respeito da alavancagem, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o assunto, sobre o tema. Por quê? Porque o que acontece? Pensem o seguinte, nosso conteúdo, ele está muito relacionado a você conseguir identificar qual que é a situação da empresa, trazer indicadores que ajudem na tomada de decisão, e por muitas vezes é possível que a gente comece a apresentar um monte de dados, ou um monte de números, e a pessoa fica com aquela sensação assim, tá, mas para que essa montoeira de dados ou essa montoeira de informações? Então, quero, num primeiro momento, trocar uma ideia. A gente vai fazer em conjunto a ideia, o pensamento, o inicial, e daí nós entramos no conteúdo. Por quê? Porque esse raciocínio é o que vai fazer o cara ganhar dinheiro, mesmo que ele não soubesse fazer os cálculos. Tá, professor, e para que servem os cálculos? Os cálculos servem para quem está analisando. Então, assim, quem está fazendo essa disciplina pode estar num outro momento fazendo a disciplina, ou semestre que vem, análise de investimentos, ou está fazendo a disciplina de análise das demonstrações contábeis, ou mercado de capitais, e existem alguns caminhos. Pode ser que um de vocês seja o contador responsável para avaliar qual que é a situação da empresa, para ver se aquela pessoa que lhe contratou, se vale ou não vale a pena fazer a aquisição da empresa. Pode ser que a análise esteja destinada a você verificar se vale a pena investir naquela empresa, comprar ações daquela empresa. E daí o que é feito é a análise fundamentalista para ver qual que é a situação da empresa, seja em relação ao endividamento, seja em relação à liquidez, seja em relação à rentabilidade, e é isso que é feito. No dia a dia, eu acredito que no de vocês, assim como foi no meu, nós ficamos muito na questão do estar, Eu acredito que vocês trabalham em escritórios de contabilidade, mas, em alguns cursos você tem assim, o pessoal que trabalha no administrativo da empresa, só que a fábrica está do lado, O escritório do administrativo é muito próximo, às vezes é tipo assim, tem uma unidade que é administrativa, mas a fábrica fica, do ladinho. Pensando, por exemplo, em Camboriú. A oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria em São Paulo, trabalhar numa empresa de consultoria, e a gente foi prestar consultoria em São Paulo, e a empresa era a Braskem. O que acontece? Prestando consultoria na empresa, você verifica assim, São Paulo é o centro financeiro, era lá que eram tomadas as decisões a respeito de investimento ou não. Na época, que já faz muito tempo, você tinha o painel com a cotação, das ações na bolsa, de outras empresas também, e a tomada de decisão junto à aquisição, fornecedores. Então, assim, quem estava lá estava analisando números e analisando dados para tomada de decisão. Ele não tinha essa relação, essa proximidade com a fábrica. Então, se a fábrica não dá resultado para quem está em São Paulo, que realmente é o centro financeiro do país, se a fábrica não dá resultado, fecha, corta, vai para uma outra localidade, Para nós é uma realidade bem diferente, acredito eu. Por quê? Porque se você decidir assim, olha, tem uma unidade lá em Gaspar, da fábrica, e você trabalha nessa unidade em Gaspar, você fala assim, a gente vai mandar todo mundo embora, não é vantajoso ter essa daqui, a gente vai ficar com uma no Nordeste, vai montar uma nova num outro estado, e a de Gaspar, aí você fala assim, cara, mas assim, a gente tem várias pessoas que trabalham aqui, o que vai acontecer com elas? Não, se elas quiserem, elas podem ou tentar se mudar, ou elas buscam uma outra oportunidade. A decisão é mais difícil. Agora, se você não conhece, é números, você analisa números, beleza? Então tá. O cálculo que eu queria fazer, uma ideia inicial com vocês, é o seguinte. Teve uma outra aula que a gente conversou de uma situação que a pessoa poderia fazer um investimento em um imóvel e poderia ganhar muito dinheiro, beleza? Isso foi uma situação e tudo mais. O que eu quero trocar uma ideia, quando a gente vai conversar a respeito da alavancagem, é o seguinte. Depois a gente vai entrar no conteúdo, mas pensem o seguinte. Pensem que vocês descobriram
algo que poderia ser comercializado, né? Talvez agora não seja a ideia do exemplo, mas foi o que me veio em mente, né? Porque com esse negócio de pandemia, a gente nunca sabe como é que está o shopping. Mas digamos assim, ó, o cara vê um produto que o produto é muito bom, né? E esse produto, ele pode ser vendido a R$50, beleza? Para você comprar esse produto, a gente vai considerar que a pessoa pague R$20, né? R$20 por unidade, né? Então, 50 por unidade, R$20 por unidade, né? Botar um símbolozinho, cifrãozinho aqui de reais. E daí o cara fala assim, olha, eu já sei, né? Isso aqui eu quero, para vender legal, né? A gente sabe que tem as mídias digitais, mas para vender legal, eu acho que ele devia montar um quiosque lá num centro comercial, né? Ou que a pessoa diga assim, ó, vou montar num outro lugar para não montar dentro do shopping, porque vai que me fecha um shopping com esses decretos. E para montar, eu teria lá um gasto, que é o quê? É para alocar o espaço. Eu monto um quiosque, as pessoas passam, vocês conhecem aqui o Balneário Camboriú Shopping, o cara, digamos assim, ó, o shopping fecha, no dia seguinte está lá o quiosque montado. É rápido, né? O cara tem as prateleiras, montou, não gostou daquele local, ele muda o local, vai para um ponto onde tem mais pessoas passando, ou vai para um outro local. Então, assim, é rápido. Estou contando isso que foi o caso da Chili Beans. Né? A Chili Beans, quando começou a desenvolver, um dos modelos dele foi esse. Aí ele disse assim, que depois, quando ele comprava a loja, né, ou decidia por um local, tipo um espaço de loja, ele já sabia que ponto era bom do shopping. Por quê? Porque ele já poderia ter circulado com o quiosque dele. Em Balneário Camboriú, faz tempo que eu não entro no shopping, mas tinha uma loja da Chili Beans ali próximo da praça de alimentação, de óculos, né? Beleza? Aí vamos supor que para operacionalizar isso, tá? É tudo hipotético aqui o valor, né? Então, mas vamos supor que para ele conseguir manter esse quiosque funcionando por mês, que, com o pessoal, com tudo, isso custasse R$15 mil. Beleza? Né? Não botei o 00, então vamos botar 15 mil aqui redondinho. R$15 mil. O que acontece? Faça chuva, faça sol, venha decreto do governo, né? E o negócio, você não possa vender, o cara vai ter esse R$15 mil para pagar, né? Que são, professor, isso aqui, digamos que poderia ser lá os custos fixos. Isso, os custos fixos. Esses R$20 aqui, poderia ser o custo variável? Sim, custo variável, né? Ou seja, se ele vender um, ele vai precisar comprar um, porque ele compra e revende. Ele não é uma indústria, ele compra e revende, né? E esse aqui poderia ser o preço de venda. Né? Vou botar preço de venda já. Ó, preço de venda, é o preço. Pensem comigo o seguinte. Aí você imagina o seguinte, que ao longo de um mês, né, como é um produto que tem assim, uma vendagem muito bacana, né, daria no mínimo 1.000 unidades vendidas. Então, 1.000 unidades vendidas. Tá? Como sendo assim, ó, o mínimo que um quiosque desses ali ia vender, 1.000 unidades. Então, se eu botasse assim, né, receita menos o custo variável menos o custo fixo, isso vai dar aqui a princípio, meu lucro, ou lucro bruto, né? Tá? A gente não vou detalhar muito, mas só para a gente entender a brincadeira. Então, assim, ó, se são 1.000 unidades, eu com um quiosque, eu consigo fazer 50 mil. O meu custo variável é de 20 por 1.000, 20 mil. Vai variar conforme a quantidade. Depois o material vai explicando também lá os slides, né? 20 mil menos. O meu custo fixo é de 15 mil. Então fica 50 menos 20 mil, sobra 30, 30 menos 15 mil, 15 mil é o lucro.
lá do meu quiosquinho todo mês. 15 mil dá de lucro. Agora, o que acontece? Já que está fazendo a nossa brincadeira, que é a ideia da brincadeira do cara que vende o carrinho de sorvete. Se você tiver uma unidade dessa aqui, ela custa 15 mil. Se a pessoa precisasse, né? Ó, vamos supor não, a gente já viu que o negócio é bacana, né? É bacana. E o cara fala assim, olha, eu precisava, na verdade, aumentar essa quantidade, que é o que acontece muito na ideia quando você tem várias unidades. E digamos que ele consiga um empréstimo para fazer. Agora vamos fazer uma suposição aqui, a gente vai fazer em conjunto, até vou pedir ajuda de vocês. Quanto que vocês acham que custaria para o cara montar um quiosque desses? 45 mil? Tá bom, vamos botar uns 45 mil. Ó, eu não sei qual que é o resultado, a gente tá fazendo em conjunto, tá? Pode ser 40 para ficar mais fácil? Tá bom, consegui 40. Ó, vamos tentar fazer quantos aqui dessa brincadeira? Digamos que a pessoa consiga um empréstimo. Vamos fazer o quê? Uns 20 quiosques? Ou querem fazer mais ou querem fazer menos? É claro que não é tão fácil, né? Você conseguir lá digamos, o dinheiro com o banco. Mas vamos fazer quantos? Ó, eu queria aloprar, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos botar 20, né? O professor está fazendo tudo com o número mais fácil. Ó, 20. Então, para fazer 20, o que a gente conversou? 15 mil custaria por mês lá para pagar funcionário, o negócio funcionar. Mas para ele começar, para ele ter lá o mobiliário e tudo mais, isso custaria 40 mil. A gente vai fazer 20. 20 mil 20 mil não. 40 mil. Só que 20, isso dá um total de 800 mil reais, beleza? É isso? É 800 mil reais para fazer 20 desses. Então, a nossa brincadeira é, a pessoa precisa de 800 mil reais para fazer acontecer. Aí ele vai buscar um financiamento bancário. E ele vai conseguir, que nem eu falei para vocês, a gente está fazendo em conjunto esse pensamento. E ele vai conseguir um prazo longo para pagar. Eu queria só ver com vocês, para ele conseguir fazer esses 800 mil, quanto que daria uma parcela dessas? Vamos tentar simular alguma coisa? Vamos botar um prazo de quanto tempo para pagar? Vamos botar um prazo de... Será que eles conseguem? Trabalhar no banco, não? Não. Tem aparência que trabalha no banco? Ó, 10 anos. Vamos colocar 10 anos para pagar. Vamos botar aqui taxa de juros. Usando a calculadora HP que a gente fez outro dia. Quanto tempo que a gente... Qual que é a taxa que a gente bota? Vamos fazer... Ó, o cara vai buscar lá na cooperativa, né? Vamos botar 1,5, pode ser? 1,5 ao mês. Pode ser? 1,5 ao mês. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, pessoal? Se não der certo, o que significa? Que a gente teria que refazer os cálculos e pensar de uma forma diferente. Beleza. Ó, vou jogar na calculadora. 800 mil CHSPV. Período. 120 N. Ó, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui na calculadora. Vou montar os 20 quiosques, são 800 mil CHSPV. 120, são 10 anos, 120 meses. 120 N. A taxa de juros. Vamos botar 1,5 para ver o que dá. E, já botei N aqui? Opa. Então, eu vou colocar aqui também junto com vocês. 800 mil CHSPV, 120 N, 1,5 I, e daí vocês vão apertar o botão PMT. PMT. Beleza? O que vai acontecer? Olhem, eu acho, né? Ficou isso aqui ao mês, ficou 14.414. Eu acho que ficou meio apertadinho, né?
Então, assim, ó, vamos fazer um negócio, ó, pra gente brincar aqui, hein? Vamos supor que o cara, ele fez essa análise e ele descobriu que ele consegue vender o produto a 70. Já que é uma simulação, a gente vai mexendo aqui nas coisas, né? O cara fala e fala assim, não, dá para vender a 70. Ah, consegue vender as 1000 unidades? Consegue. 70 mil, beleza? 70 mil. 70 menos 20 menos 15 é 70 menos 35. Vai dar um resultado de 35, é isso? Deu um resultado de 35 mil. Ó, esse é o objetivo da administração financeira. O cara vai analisando, né? É claro, aqui é fácil com números, mas tudo dependeria de um estudo. Por exemplo, o pessoal vai lá, depende do que vai vender. Já que a gente falou de chili beans, digamos que fosse um óculos. O cara fala, não, R$ 69,90, né? O óculos está no preço, né? Oi? 500 pontos. Estou dizendo assim, ó, professor, esse óculos aí do senhor aí, só o senhor, porque os óculos é tudo 500. Mas beleza, para a gente fazer a brincadeira. Deu 35. Olhem só o seguinte. Aqui, eu poderia ter a situação de um valor chamado empréstimo. Empréstimo. E aqui eu vou colocar o valor do empréstimo e aqui eu vou ter o lucro líquido. Beleza? Beleza. Então, tá. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A pessoa... Eu quis jogar o lucro lá em cima, né? Porque eu quero deixar todo mundo bem rico. Quero mostrar o seguinte. A pessoa poderia ter montado um negócio. Aí ele fala assim, cara, esse negócio dá um baita lucro. Ele dá uns 35 mil. E eu poderia pegar e fazer 20 desses. 20 desses significa o seguinte, ó. 70 mil é uma unidade. 70 mil é uma unidade. Se ele tem 70 mil vezes 20, ele tem um faturamento de... Isso, de... É 140 mil? Não, são dobro. 1.400.000. 1.400.000 mês com as lojas. O custo fixo vai ser 20 vezes 20. Vai ser 400 mil. É isso? Me ajudem com as contas. 400 mil. O custo fixo, porque 15 mil é para um quiosque, vão ser 20 quiosques. 20 quiosques, 10 quiosques, 150, 300 mil. Ficou um lucro aqui operacional, né? 700 mil. Daí o que vai acontecer? Lembram que a gente falou que com 800 mil ele conseguia fazer 20 quiosques. Então, aqui ele vai ter um valor que ele vai pagar de parcela. Tudo isso aqui é mensal, certo? Então, quanto que era o valor da parcela mensal que a gente colocou durante 10 anos? 14 mil. Até dava para vender por 50 pila. 14 mil. Certo? De empréstimos. 700 menos 14 mil. 686 mil. Professor, agora eu entendi o seguinte, ó. Agora eu entendi o seguinte. Que por mais simples que seja o negócio, se eu conseguir, se o negócio for bom, se ele aqui sozinho ele der um resultado, né? Aqui, por exemplo, daria 1.400 aqui de empréstimo se fosse... Não, nem daria 1.400, daria até menos, se fosse parcelamento. Se o cara conseguir, e é o que acontece com muita gente, se o cara conseguir um dinheiro para conseguir alavancar um negócio ou buscar um empréstimo, ao invés de ele ter, digamos que o cara tivesse dinheiro para fazer um quiosque, pega lá a rescisão, saca FGTS, pede ajuda para parente, coisa e tal, consegue os 40 mil. Ele podia ter 35 mil por mês. Ah, professor, se vendesse por menos, ele podia ter 15 mil reais. O cara podia viver feliz com os 15 mil reais? Podia. Só que o cara fala assim, esse meu negócio é bom, eu posso ter 20 lojas próprias ou 20 quiosques próprios. Ele monta 20 quiosques próprios.
ele consegue ter um retorno de 686 mil reais por mês, né? Em pouco tempo o cara está vivendo super, ultra, mega bem. Essa é a ideia de você alavancar o seu negócio. Como é que ele alavancou o negócio? Através de empréstimo bancário. É claro, a gente colocou uma taxa de 1,5%, pode ser que a taxa de juros, o cara, para conseguir os 800 mil, ele não conseguiu 1,5%, aí a gente vai mexendo e modulando. Pode ser que o preço tenha que dar uma variada, tem que ser um pouco mais baixo, ou não. Beleza? Esse é o assunto. O nosso assunto é alavancagem. E a gente vai verificar, né, por exemplo, como os custos fixos e o valor dos empréstimos, ou os empréstimos por si só, eles podem alavancar. A gente vai começar a fazer alguns cálculos e daí a gente vai dizer assim, a alavancagem é de tanto, a alavancagem é de tanto. Aí o cara fala assim, para que é alavancagem? Ou qual que é a lógica da alavancagem? A lógica da alavancagem é o seguinte, é eu conseguir ter, né, um maior retorno, ou eu poder utilizar e utilizar como uma forma de alavancar, beleza? Conseguiram entender a nossa brincadeira? Dá para ganhar dinheiro? Dá sim, né? Dá para ganhar um bom dinheiro. É claro, né? A gente fez com um negócio mais fácil, que é o quiosque. Se o cara tiver que fazer uma loja, pagar uma loja, reformar, ele tem um custo um pouco mais alto. Tanto é que o cara do Chili Beans, quando ele começou com quiosque, né? E aquilo foi, né, engrenou. Beleza, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. Senão a gente vai começar o nosso... Alguém estava travando um pouquinho antes. E é isso, então vamos adiante. Vou botar a apresentação aqui agora. Oi, fala. Eu quis fazer essa contextualização para a gente entender um pouquinho da lógica. Assim como, né, a gente vai identificar o momento em que o cara diz assim, ó, agora eu consegui pagar as contas. A partir de agora começa a ter lucro. Antes disso era prejuízo, beleza? Então vamos lá. Deixa eu tirar isso, minimizar isso aqui, que eu estou com uma tela. Minimizar isso aqui também. Ah, eu não estou no apresentar agora. Tem que botar a tela para vocês aqui. Quem está no online, né? Apresentar. Tela inteira. Está abrindo aí, só um pouquinho. Vou apagando aqui. Tem algo que eu gosto bastante, que é o seguinte, quando a gente fala, né, sobre investimentos e tudo mais, é a análise de cenários, que é assim, ó, o cara imagina que ele vai vender 1.000, mas se ele vender 500, mas se ele vender 1.500, isso vai impactar. Então, isso é extremamente importante. O que a gente vai ver aqui é também a respeito da alavancagem, que ele diz assim, se eu tivesse uma variação, o quanto isso vai impactar, né? E dependendo da situação, né, o cara pode se colocar numa cilada, numa enrascada. Então, vamos lá. Quero botar para apresentar aqui, ó. Aqui. Beleza. Então, nosso assunto, análise do custo, volume, lucro, alavancagem. Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente vai visualizar é a respeito da análise do ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio também é conhecido como relação custo-volume-lucro. Eu não sei se numa outra disciplina, talvez sim, né? O professor ou a professora comentou com vocês a respeito de ponto de equilíbrio. Acho que sim, né? Um curso, alguma coisa assim? Não? Não? Então tá. Então, objetivo. O objetivo do ponto de equilíbrio é justamente identificar assim, olha, qual que é o número de operações ou o número de unidades a serem vendidas necessárias para cobrir os custos operacionais da empresa. Então, já que a gente foi falando tanto de loja, né? Digamos que a pessoa monta a loja, ela sabe assim, olha, eu preciso, no mínimo, né, eu preciso, na verdade, não falo mínimo, eu assim, eu preciso vender tantas unidades. Quando eu vender tantas unidades, aí eu consegui pagar as contas, né?
Então, o cara já tem esse norte. Aquele empresário do Wise Up, ele conta, né, que quando ele começou, ele buscou dinheiro de cheque especial, foi atrás, e ele sabia, ele tinha bem claro a questão das métricas dele. Então, era assim, era tantos contatos telefônicos, para ele tantos contatos telefônicos gerar tantos agendamentos. Então, ele tinha, né, uma ideia de que era assim, ó, eu preciso ter pelo menos, digamos, 100 alunos para aquela unidade se pagar. E o cara tinha que correr para, obviamente, fazer mais, mas ele tinha que, no mínimo, botar todo o pessoal para trabalhar, né, para dar um retorno legal. Né? Beleza. Então, a finalidade, avaliar a lucratividade da empresa face a diferentes níveis de vendas e de custos. Como é que é feito o cálculo do ponto de equilíbrio? A gente vai ver que tem vários tipos de nomenclaturas de ponto de equilíbrio, né? Dá para falar sobre o ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio contábil, né? Ponto de equilíbrio financeiro. Mas a lógica é o seguinte: como é que se encontra o ponto de equilíbrio? Custos fixos, né? Dividido pelo preço por unidade, menos o custo variável por unidade. Professor, a gente acabou de fazer aquela conta da lojinha que a gente montou o quiosque. Se a gente fosse aplicar aquele caso, seria assim, ó. O ponto de equilíbrio, ele é igual. Quanto que eram os custos fixos do quiosque? 15 mil. Quanto que era o preço de venda? Vou considerar aquele preço inicial, de 50 reais, tá? Vou botar 50, não 70. 50 reais. Quanto que era o custo variável? O custo variável era de 20. Então ficou ponto de equilíbrio. Ficou lá no numerador 15 mil reais e no denominador 50 menos 20 é 30. 15 mil dividido por 30, pessoal, quanto que dá 15 mil dividido por 30? 500. Ou seja, quando a empresa conseguir alcançar 500 unidades vendidas, ele paga, né? Ele paga todos os custos que ele tem, já que ele falou de custo fixo e custo variável, e o pessoal popularmente fala assim, empatou. Como assim, professor? Ó, vou fazer a conta. Vou apagar aqui. Eu não sei como é que eu estou aparecendo ali na câmera, se a câmera vai até o outro lado ou não. Ó, é assim, ó. Quando é que a pessoa encontra o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quando a receita é igual aos custos fixos mais os custos variáveis. A receita o que é? Né? A gente viu que o preço de venda era 50 reais e aqui eu tenho uma quantidade vendida, né? Era 500 unidades vendidas a 50 reais. Custo fixo. O custo fixo não muda. A princípio, o custo fixo não muda. É assim, ó, que a gente falou. Faça chuva, faça sol, o cara vai gastar 15 mil. É claro que às vezes ele vai até um limite naquele custo fixo. Dependendo se ele precisar de uma estrutura maior, aí ele vai para um outro patamar e dá uma alterada. Mas, a princípio, o custo fixo é sempre aquele, né? Vai ter uma equipe lá de vendas, vai ter, né, tem que pagar, às vezes, conta de internet, luz não, que deve estar tudo no aluguel, né? Mas o aluguel, enfim, né, os 15 mil. Mais custo variável. O custo variável é 500 vezes 20. 500 vezes 50 deu 25 mil, é isso? 15 mil. Custo variável. Custo variável é 500 vezes 20. 10 mil. Ou seja, de um lado 25 mil, do outro lado 15 mais 10, 25 mil. Não sobrou nada, né? Porque aqui é o valor dos gastos, né, as despesas, e do outro lado o valorzinho positivo, né? Eu não botei sinal positivo e negativo, mas entenderam aqui a lógica da brincadeira, né? O ponto de equilíbrio é quando esse valor dá zero. Beleza. Professor, faz uma fórmula melhor para a gente. O cara quer uma fórmula melhor, né? Então, assim, ó, o ponto de equilíbrio é quando ele alcançar zero. Então, assim, ó, zero vai ter que ser igual
a receita menos os custos fixos mais custos variáveis, né? Receita menos custos fixos vai dar 0 igual 25 mil. Eu sei que a gente acabou de calcular, né? Menos, aqui vai ser 15 mil mais 10 mil. Professor, ó, zerou bem direitinho. Isso mesmo, tá? Isso é o ponto de equilíbrio. Eu esqueci, botei o apagador aqui, deve ter feito barulho para quem estava lá. Beleza. Vamos adiante, tá? Aí eu trouxe... A gente fez a conta com o que a gente acabou de calcular. A gente já descobriu que, no caso do quiosque, com o preço de R$50, ele teria que vender 500 peças. Opa. Aqui, ó, é o mesmo caso, parecido, né, com o meu, só que aqui os custos fixos eram de 12 mil. E ele vai aplicar a fórmula que a gente acabou de conversar. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido, ó. Nesse caso aqui, eram custos fixos de 12 mil, e ele achou o ponto de equilíbrio em 400 unidades vendidas. Aqui, o que acontece? Aqui ele está mostrando, nesse próximo slide, diferentes pontos de equilíbrio. Como funciona? Ele tenta trazer o seguinte, olha, esse aqui foi o cálculo que a gente fez, né? Que era o preço de venda 500, o preço variável de 20, então dava, né, 12 mil dividido por 30, dava um total de 400 unidades. Né? 400 unidades. Lá da fórmula que a gente acabou de fazer, né? Unidades é só o N, né? Não precisa ser assim que eu fiz horrível. 400 o N. Agora, pode ser que a pessoa, ele decida aumentar o preço de venda. Ele decidiu aumentar. Ele aumentou de 50 para 60. O custo variável ficou igual. O que acaba acontecendo com o ponto de equilíbrio? Ficou assim, ó. Ficou 12 mil do numerador, que era o custo fixo, e daí depois embaixo era o preço de venda por unidade, menos custo variável unidade. 12 mil dividido por 40, quanto que dá 12 mil dividido por 40, pessoal? 300. Então, se você conseguir aumentar o preço de venda, você vai precisar vender menos unidades para conseguir pagar as suas contas, né? É claro, eu acho que eu contei aquela história da bijuteria para vocês em sala de aula, contei, né? Contei, aquele que daí a pessoa vendeu mais caro e a percepção de valor agregado era maior. E eu também contei, que eu me lembro que eu contei, o caso do que foi aumentado o preço da água no frigobar. Que daí, às vezes, o cliente está disposto a pagar 50, mas ele não está disposto a ter um aumento muito grande. E às vezes a pessoa pensa assim, eu vou aumentar, só que o que acontece? Menos pessoas se dispõem a comprar, e às vezes é até mais difícil do cara alcançar o ponto de equilíbrio, né? Professor, pode dar um exemplo? Deixa eu pensar alguma coisa aqui que a gente poderia... Quanto é que custa um McDonald's? Não? Enfim, né? Pensem o seguinte. A pessoa monta uma lanchonete para concorrer com o McDonald's. Só que daí ele coloca um valor que custa 40% mais caro que o McDonald's. Aí o cara fala, não, por 40% mais caro eu prefiro no próprio McDonald's. Agora, se o preço dele for mais barato, pode ser que incentive, né? Que a pessoa tem interesse. É claro, sempre lembrando se consegue pagar os custos e tudo mais. Então o cara fala assim, poxa, um produto super, sei lá, vai no Burger King. Aí o cara fala assim, pô, acho o Burger King super legal, né? E o preço dele está até mais vantajoso. Professor, de forma geral, existe muita variação de preço assim nesses sanduíches? Acho que não, acho que é tudo a mesma coisa, o preço, né? É tudo geralmente a mesma coisa, aí o cara vê o que ele tem por afinidade. Mas às vezes, se uma estratégia fosse a questão do preço, daria para tentar buscar nesse sentido. Beleza. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma outra situação onde o preço não mudou.
Só que o fornecedor falou para ele assim, olha, vou ter que repassar um aumento que eu tive, e o cara fala, mas eu não consigo vender mais caro para o cliente. O cara fala, olha, não tem como. Vou ter que repassar esse 25 aqui para o senhor, aqui o preço por unidade. Isso vai fazer com que, vai fazer com que ele tenha que vender uma quantidade maior para alcançar o ponto de equilíbrio, né? E aqui eu tenho uma outra situação onde o preço aumentou do fornecedor, o custo variável aumentou, mas ele também aumentou o custo, o preço de venda, ou seja, a quantidade vendida é a mesma, né? É o que acontece muitas vezes, né? A gente vê, por exemplo, assim, vai ter aumento do salário mínimo, vai ter aumento do combustível. Aí aquele que produz, ele repassa tudo para o produto dele. Então, ele acaba repassando, aí o funcionário fica todo feliz que aumentou o salário mínimo, quando ele vai no supermercado, ele compra a mesma coisa que ele sempre comprou, né? Com mais ganhando mais. Aqui, eu trago alguns gráficos e ele mostra no gráfico o custo fixo, a receita que vem do zero, né, essa linha laranja, e aqui ele mostra, que já começa aqui já do vermelhinho, da linha vermelha, né, linha reta vermelha, que é o custo variável. Esse ponto aqui, né, onde elas se cruzam, é justamente, né, o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque daqui para diante, a empresa tem lucro, né? Então a gente viu assim, com 400 unidades a empresa alcança o lucro. Tá aqui, 400 unidades. Com 401, ela já vai ter um lucro. Professor, vai ter um lucro de quanto, né? Era 50 menos 20, de 30 reais, né? E assim vai aumentando conforme a quantidade. Aqui a gente está vendo o quê? As variações, conforme a gente viu no slide anterior. O slide anterior ele trazia situação 1, 2, 3 e 4. E aqui o gráfico ele traz situações 1, 2, 3 e 4. Ponto de equilíbrio, né? Aí ele traz algumas relações, assim como a gente estudou sobre capital de giro, ele traz assim, se eu mexo numa variável, isso aqui é do livro do Gitman, de administração financeira, se eu aumento esta variável, qual que é o efeito que ele vai dar do outro lado no ponto de equilíbrio? E aqui ele traz ponto de equilíbrio operacional. Então ele diz assim, se eu aumentar o custo operacional fixo, né, eu vou ter que ter uma quantidade maior para a empresa alcançar o ponto de equilíbrio. Se eu aumentar o preço de venda e eu manter todas as demais constantes, o custo fixo igual, o custo variável igual, eu vou precisar de menos quantidades para mim alcançar o ponto de equilíbrio. E se eu aumentar o custo variável, ou seja, vai reduzir o meu retorno, né, sobre cada uma das vendas, aí vai aumentar também a quantidade que precisa ser vendida para eu encontrar o lucro. Uma outra forma de fazer e de alcançar o ponto de equilíbrio é, ao invés de pegar por quantidade, você trabalhar com o valor total. Então, assim, a empresa diz, olha, a minha receita total foi de tantos mil, o meu custo variável foi de tantos mil e meu custo fixo também, né? Eu falei tantos mil, né? Mas podia ser em unidades, podia ser em milhares, em milhões, né? Depende do tamanho da brincadeira. E aqui eu trago uma situação, Receita total, 75 mil. Custos fixos, 20 mil. Custos variáveis, 25 mil. Tentem fazer essa conta, vejam que resultado que dá, por favor. Né? A fórmula está aqui embaixo, né? Tentem fazer e daí me digam o que deu de resultado. Posso colocar na tela? Vamos ver se ficou assim, Isso. Deu 0,4. 0,4 significa a 40%. Como assim, professor? Digamos que eu estivesse dizendo assim, isso aqui é o máximo ali, né? Deu tanto.
Aí, em que momento que ele encontrou o ponto de equilíbrio? Ele encontrou o ponto de equilíbrio quando ele estava em 40% dessa capacidade aqui, ó, desse retorno aqui. Então, eu poderia fazer 75 mil vezes 40%. Eu já consigo descobrir quando é que é o ponto de equilíbrio. 75 mil vezes 40% dá 30 mil. Então, a empresa alcança o ponto de equilíbrio com 30 mil, né? Beleza. Oi? Achei que não tinha dado 30. Não tinha dado 30? Quanto que dá 20 mil? Não. Quanto que dá 25 mil vezes 40%? Eu não sei de cabeça. 25 mil vezes 40%. 10 mil. Fechou, tá? Por quê? Porque esse aqui, ó, eu multiplico por 0,40 vezes 0,40. A receita total, eu multiplico por 0,40. E o custo fixo eu multiplico por... Não multiplica, porque na verdade é aquela ideia. Faça chuva, faça sol, o cara vai pagar 20 mil de custos fixos, beleza? Então tá, a gente viu que a conta fechou. Ó, e aqui ele dá um exemplo, ó. Só que aqui, nesse exemplo, ele traz um valor para a pessoa descobrir que ele diz assim, isso aqui era com 2.500 unidades, então ele descobre que é 1.000 unidades e que o preço era 30, deu 30 mil. Mas a gente nem precisaria dessas informações que a gente já tinha achado, né? Com quanto do faturamento que era. Beleza, ó. Aqui com 20 mil ele faz a conta, beleza. Então, a gente tem, ó, conclui-se que a análise do ponto de equilíbrio tanto pode ser do ponto de vista de unidades vendidas, que nem a gente fez, né? Como em termos de receita de vendas. Então, tanto a Fórmula 1 quanto a Fórmula 2, dependendo da preferência do analista ou dependendo de que dados estão disponíveis, né, para que você faça o cálculo. Se eu só tiver em faturamento, vou usar o faturamento. Se eu só tiver em, né, valor unitário, os valores unitários, sem problema nenhum. Ó, aqui, ó, é o momento que a empresa começa a ter lucro, né? Custos fixos, custos variáveis, aqui é o lucro. Beleza. Acho que isso aqui o pessoal tá bem, né? Tá craque. Aqui, eu peguei lá do livro do Gitman, né? Um trechozinho dele, e ele fala sobre o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Tá? A gente vai fazer cálculos, então fica bem tranquilo. É tudo bem fácil, esse conteúdo é bem fácil. Só que eu queria que vocês não simplesmente calculassem, mas que vocês entendessem toda a lógica por trás, né? Então, ó, quando que é encontrado o ponto de equilíbrio contábil? É obtido de volume, né? Suficiente para cobrir todos os custos e despesas fixas, ou seja, o ponto em que não há lucro nem prejuízo contábil, beleza. O financeiro ele é igual ao que eu tinha no ponto de equilíbrio contábil, só que eu me preocupo com as despesas financeiras, os gastos financeiros, então eu acrescento uma variável a mais. E o econômico, né, é quando eu coloco, por exemplo, um lucro que eu quero alcançar. Então eu posso dizer assim, olha, eu quero que cubra todas as despesas, mas eu quero que me dê um retorno de 25 mil. E daí a gente faz o cálculo considerando uns 25 mil de lucro. Qual que seria a quantidade? A gente vai ver isso adiante, tá? Agora, a gente vai conversar sobre a alavancagem. Ela faz tudo parte da mesma ideia aqui de raciocínio de conteúdo, né? O que é a alavancagem? A alavancagem é o produto do uso de ativos ou fundos a custo fixo para multiplicar o retorno dos proprietários da empresa. Tá? Entendemos aqui o que está escrito no conceito, a gente vai evoluindo e depois a gente vai explicando. Em geral, aumentos de alavancagem resultam em elevações de retorno. Então, quanto mais alavancada, né, maior vai ser o retorno que a pessoa vai ter. Só que também é maior o risco. Aqui a gente está falando da alavancagem como um todo, certo? A gente vai ver que tem alavancagem operacional, que existe a alavancagem financeira e a alavancagem chamada alavancagem total. Tá? Ela segue tudo a mesma lógica aqui, vai depender em que momento que eu vou buscar essa informação. Mas, pensem comigo, se eu tenho, né, um quiosquinho lá
e o quiosquinho não der certo, e eu tinha os meus 40 mil que eu peguei lá de rescisão do contrato de trabalho, não deu certo, poxa, que pena. Paguei minhas contas e beleza, né? Tipo assim, infelizmente não deu certo. Agora, se eu decido montar 20 quiosquinhos, né, 20 quiosques, vocês viram que de um custo fixo que era 15 mil, eu contratei um monte de gente, eu aluguei vários espaços, e num mês eu tenho 300 mil para pagar, só de custos fixos. Então, tipo assim, fecharam todos os shoppings. Cara, tá lá rodando os teus 300 mil para tu pagar todo mês. Ah, o shopping ficou fechado 2 meses, 600 mil, só de custos fixos, né? Ah, professor, e teria mais ali o financiamento que foi feito, né? Então teria 14 mil mais 14 mil. Então, brincando, 2 meses ali, daria 630 mil para o cara pagar, né? Que o cara não faturou, mas teve para pagar. Isso não estou nem falando se ele não tinha um estoquezinho lá dos produtos variáveis, o estoque também tem que pagar dos fornecedores. Entenderam a lógica? Então, assim, o cara montou só um. Quanto que o cara tem que pagar? 15 mil. Aí liga para os parentes e fala assim, cara, o shopping dá uma ajuda aí, não sei o quê. É mais fácil do cara conseguir dar que o pessoal fala, dar uns corre, coisa e tal, e conseguir levantar os 15 mil ou 30, do que ele ter que ter 300 para pagar. Ou 600. Beleza? Então, se eu tiver 20 quiosques, com certeza eu tenho um retorno muito maior. Só que eu também tenho um risco maior. Então, quanto mais alavancado for o meu negócio, né, melhor vai ser, provavelmente, a lógica de retorno financeiramente ali, e maior o risco. Tem algumas coisas que eu não comentei com vocês, mas que acontecem. Pensem o seguinte, lá em Blumenau tem um restaurante que ele é muito bom, né? Não estou falando assim, um restaurante gourmet que o prato é à la carte para poucas pessoas. Tem em Blumenau um restaurante que o preço dele é razoável, mas ele consegue te servir uma variedade muito grande de coisa, com suco, com bebida, né? Só que por que ele consegue isso? Porque ele tem muito volume. Então, assim, imagina que o cara tem um restaurante bem pequenininho. O cara vai comprar tudo no mercado, aqui no Angeloni. Né? Agora você imagina que o cara serve não sei quantos mil almoços por dia. Então ele já consegue comprar em lotes muito maiores. Então ele consegue barganhar com o fornecedor ou buscar do fornecedor com preço melhor. Então, quanto maior o seu negócio, você consegue ter vantagens também nesse sentido, tá? Só trocando uma ideia. Beleza, vamos adiante aqui na nossa alavancagem. O grau de alavancagem na estrutura do capital, né, a combinação de capital de terceiros com capital próprio pode afetar significativamente o seu valor, pelo efeito risco e retorno. É o que a gente viu na aula passada, né? Então, assim, se eu pego um monte de dinheiro lá com o banco, né? Aí o cara fala assim, poxa, agora eu estou precisando de um sócio aqui para entrar, porque fiz um financiamento, nem é tanto, né? Mas tipo assim, fiz um financiamento de 800 mil e está apertado para pagar, eu preciso de alguém. Aí o cara fala assim, Ronaldo, quer ser meu sócio? O cara fala assim, pô, legal, professor, quero ser sim. Tá, vamos fazer aqui um negócio com isso e tal. Quanto é que eu tenho que entrar? O Ronaldo me pergunta. Eu digo, tem que entrar com X. Aí o Ronaldo fala assim, cara, mas me diz uma coisa, a gente tem um empréstimo aí de 800 mil para pagar, tipo assim, eu já estou entrando num barco aqui que tem 900 mil para trás para pagar, dependendo, o cara vai dizer, olha, eu estou achando meio arriscado, eu pensei que a gente ia assim mais de leve, né? Eu não pensei que, por exemplo, assim, o que eu construí ao longo de alguns anos, eu pudesse perder tudo numa paulada, né? Que nem a gente falou ali, 600 mil por mês, ali só estiver fechado. Então, isso vai fazer com que talvez o Ronaldo, para vir, que foi da nossa aula, não da última, mas da outra aula, quando a gente falou da estrutura de capital, o Ronaldo diz assim, eu entro no negócio, só que eu não quero ter um retorno tão baixo, tem que ter um retorno bom, porque eu não vou entrar numa canoa furada. Se eu entro para ganhar, e entro para ganhar muito, né? Beleza, seguindo. Aqui a gente vê como é que é feito o cálculo da alavancagem operacional e como é que é feito o cálculo da alavancagem financeira. Então, assim, pelo que eu vejo aqui, né? Isso aqui é no livro do Gitman.
como é que é calculada a alavancagem? Eu vou considerar a alavancagem, né, a receita que eu tenho de vendas, e eu vou fazer uma comparação, ou eu vou fazer uma comparação entre o LAGIR, né, lucro antes de juros do imposto de renda, em relação a vendas. E a alavancagem financeira, eu vou considerar lá o meu lucro líquido, ou o lucro por ação, dependendo como for, né, em comparação ao meu LAGIR. E a alavancagem total é o todo. Como assim, professor? Vamos mostrar o que é alavancagem operacional e eu vou entrar com valores, beleza? Então, só uma questão assim, tipo uma conceituação do que é alavancagem operacional. A alavancagem operacional, ela vai indicar a capacidade da empresa de aumentar seus lucros, com o acréscimo de vendas e com apoio de determinado nível de custos. Senhores, tem o tal, né? Tem o tal não, né? Mas vocês devem ter ouvido falar, na época do colégio, do Arquimedes. Não, Arquimedes, o cara da alavanca. Aí o cara diz assim, me deu uma alavanca que eu consigo levantar o mundo, né? É tipo isso, né? A ideia lá da alavanca, né? Que daí o cara quer levantar alguma coisa, ele fala assim, ao invés de eu ter que levantar uma caixa, eu boto uma alavanca aqui, eu uso de apoio a algo, e eu consigo com uma facilidade muito maior levantar, né? Então, do Arquimedes. Beleza. Esse apoio aqui, ó, são os custos fixos na alavancagem operacional. Então, pensando lá no Arquimedes, para o cara fazer, ele vai usar os custos fixos. Tá? Então, ó, vamos ler de novo o conceito. A alavancagem operacional indica a capacidade da empresa de aumentar os seus lucros com acréscimo de vendas e com apoio de determinado nível de custos operacionais fixos. Ah, professor, poderia ter botado COF, custos operacionais fixos. Beleza, são os custos fixos. Tá? Vamos a um exemplo aqui no quadro. Olhem só. Lembram tipo a ideia de cenário? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma situação... Muito bem, caiu. Eu tenho uma situação de faturamento, né? Que era aquela que a gente estava vendo, ó. 75 mil, 25 mil, 20, né? Aí, então, era custo variável 25 mil, menos o custo, vai sobrar um lucro operacional de 30 mil. A pergunta é, pensem comigo, se eu aumento, ó, vamos ver se o pessoal é bom de resposta rápida, responda ali no chat. Se eu aumento em 10% as minhas vendas, o meu lucro aumenta quantos por cento? Se eu aumento 10 de vendas, meu lucro aumenta quantos por cento? Ele aumenta... Ninguém falou? Pessoal, estou fazendo lanche, né? Pessoal, ninguém está no... O que vocês acham? Se eu aumento 10%, obviamente eu vou aumentar... Pois bem, vamos descobrir, né? Então, assim, ó, ninguém falou nada. Eu gostava de fazer isso quando era no presencial, tá? Vocês online são... É muito triste, sem graça. Eu falava assim, ó, eu aumento 20, vai aumentar? Aí o pessoal dizia assim, 20. Eu falava assim, não necessariamente, né? Como bom profissional da área do direito, o cara diz assim, ó, depende. Né? Depende do que, professor? Lembrando, Cláudia, da tal da alavanca, né, que a gente falou, pense o seguinte, ó, vamos fazer um exemplo, não vou fazer todos para não cansar vocês. Aqui é 60% a mais, né? E aqui é a menos, né? Por isso que um em cima está positivo e outro está negativo. 75, 60% mais, dá quanto de faturamento? 120 mil. 25 mil, 60% mais. 40? 40 mil. Então ficou o seguinte, ó. 120 mil menos 40 mil menos 20 mil vai dar um resultado de 60 mil. Senhores, olhem aqui comigo. Eu aumentei 60% de vendas. E o meu resultado do lucro operacional, ele foi de 30 para 60. 30 para 60 deu um aumento de... Professor, como é que eu calculo esse negócio do aumento? Ou você divide um pelo outro, ou, né, como bom... Já que a gente tem a calculadora HP, dá para fazer assim, ó. 30 mil, enter. 60 mil. Aí tem um assim, ó.
Delta percentual. Vê se é isso. Vê o que ele dá de resposta. Deu 100, né? Deu 100%. Então, vamos fazer um outro aqui, ó. Vou apagar o que eu tinha escrito aqui. Daí a gente não precisa fazer todos os cálculos, né? Mas aqui, ó, ele aumentou 50%. Foi para um faturamento de 112 mil, né? Aí, de 30 mil, enter. 55, variação de percentual. 55 mil, variação de percentual. Vai dar um aumento de 83%. Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte. Eu vou voltar bem rapidinho com vocês. A gente vai ler aquele conceito de alavancagem operacional e a gente volta aqui, tá? E daí eu vou dar um exemplo também. Ó, o que é a alavancagem operacional? Indica a capacidade da empresa dela aumentar os seus lucros com o acréscimo de vendas. Ou seja, eu aumentei minha venda em 60%. Quanto que aumentou? A gente viu que aumentou 100%. Então, ele aumentou 60% das vendas e o retorno que ele teve foi de 100%. Se ele aumentar 50% das vendas, o lucro não aumentou 50%, ele aumentou 83%. Tá? Então, indica a capacidade da empresa de aumentar seus lucros com acréscimo de vendas e com apoio de determinado nível de custos operacionais fixos. O que a gente visualizou foi o seguinte, ó. A empresa aqui, ela tem um custo fixo. Esse custo fixo significa o quê? Significa a equipe de pessoal que ela tem, o maquinário que ela tem, né? E daí ela consegue ter uma produção maior e esse valor aqui ele não vai variando. É a ideia da alavanca. Ou seja, quanto maior for aqui o meu custo fixo, maior eu vou conseguir utilizar como uma alavancagem. Agora sim, ó, da mesma forma, vejam só. O meu faturamento era de 75 mil. Se ele reduzir 30%, o que vai acontecer? Eu vou ter uma redução de 100% no meu lucro. Eu zerei meu lucro. Ou, se eu diminuir 40% das vendas, reduzindo 40% das vendas, eu vou ter uma diminuição no lucro de 66%. Então, assim como pode me dar um retorno maior, eu também tenho um risco maior. Deixa eu comentar com vocês um exemplo. Pode haver várias situações. Então, teve um trabalho, hoje em dia ele é um contador, e ele falou assim, olha, na minha empresa, né, na empresa que eles tinham lá, que trabalhavam, eles decidiram pelo ter o seguinte, por não ter um custo fixo elevado. Ela não tem esse custo fixo. Praticamente não tem, tá? Porque ele falou assim, ó, da parte operacional, não do administrativo para tocar, mas a parte da operação, que eu teria que ter maquinário, que eu teria que ter as pessoas trabalhando, eu terceirizo tudo. Se eu tiver produto a ser produzido, aí ele vai entrar tudo como custo variável. Por quê? Porque eu terceirizo tudo. Isso significa que, se eu não tivesse, para ficar bem clara a explicação, se eu não tivesse custo fixo, eu aumentaria em 60% a minha receita, só que o meu custo variável também aumenta em 60%. Aí seria aquele exemplo, eu aumento as vendas em 60% e o meu lucro aumenta em 60%, porque vai tudo variar junto. Né? Se eu tenho um custo fixo, esse custo fixo vai fazer com que dê essa variação. Então, qual que seria o oposto? O oposto seria o quê? Ao invés de eu ter várias despesas que são variáveis conforme a produção, eu digo assim, ó, eu vou transformar ao máximo isso aqui interno, não fazer nenhum serviço fora, não ter nada, tentar trazer tudo para dentro da organização. Então, o que ele faz? Ele aumenta aqui os custos fixos e ele reduz os custos variáveis. Eu acho que é o próximo slide. Deixa eu ver. Ó, é um próximo slide. Ele inverteu aqui, ó. Certo? Era a mesma coisa, só que ele inverteu. Ele aumentou os custos fixos. O que daria como resultado? O resultado que ele tem é que,
O lucro seria o mesmo, só que ele tem um custo fixo maior e um custo variável menor. O que acontece? Com qualquer variação do faturamento, o retorno acaba sendo maior. Então, ele consegue um retorno maior, mas da mesma forma que nem a gente falou, o risco dele também é maior. Isso faz com que, né? Vai depender da estratégia de cada um de vocês, como empresários. Eu tentei trazer ali um exemplo para vocês pensarem na questão do quiosque e tudo mais. Por quê? Porque se você tiver, né, tudo como custo variável, vou tentar dar um exemplo. Pense no seguinte, ó. Eu trouxe o exemplo do quiosque, tá? Vou tentar pensar num outro negócio que seria assim, ó. Digamos que ao invés de eu ter uma equipe própria trabalhando para mim, ao invés de eu ter uma equipe própria trabalhando para mim, que eu teria um custo fixo mais alto, eu digo assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou botar vocês como equipe de vendas, talvez possa fugir um pouco da legalidade, tá? Quem fizer a legislação trabalhista vai dizer, mas daí isso aí tem os encargos trabalhistas. Mas assim, ó, acontece. Vou dar um exemplo. Quem trabalha no mercado imobiliário contrata os corretores. O corretor é um profissional liberal. O corretor só ganha se ele vende. Ou seja, é totalmente variável, né? O cara não chega para o corretor e diz assim, ó, seu corretor, eu vou fazer o seguinte, o senhor vende como se o senhor estivesse trabalhando lá no shopping a do R$ 2.500. Aí o cara pagaria fixo. O que acontece? O corretor ele fala assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 20 corretores aqui em Blumenau, tá? Em Blumenau tinha uma imobiliária, o cara falou assim, ó, Rafael, eu tô com 40 corretores na minha imobiliária. Todo mundo só ganha variável. Se vender, né? Então o cara tem 40 pessoas na equipe de venda, se vender, o corretor ganha comissão, se ele não vender, ele corre atrás do mês que vem para vender, daí mais, né? Mas daí ele joga tudo para o variável. Aquele caso que eu falei do contador, o que ele fez? Ele tentou justamente fazer isso. Ao invés de ele ter toda uma estrutura com custo fixo elevado, ele falou, não, vou botar tudo como custo variável. Professor, como é que funciona com o corretor? O cara fala assim, ó, eu tenho uma oportunidade fantástica para você, corretor. O cara fala, é mesmo? É mesmo, vou te contratar. Você quer ser contratado? Quero ser contratado. Tá, então eu preciso que você tenha carro próprio, que você tenha celular, que você faça contato, que você mande e-mail marketing, que você tenha um CRM, e o cara fala, quanto é que eu ganho? Quando você vender, você ganha participação da comissão. Você ganha, sei lá, 50%, 40% da comissão devida. Beleza? Tipo, né? Foi o exemplo que eu consegui trazer agora para vocês pensando numa lógica, né? Mas o que acontece, né? Nossa região é assim. Professor, e por que o pessoal aceita? Porque o variável é mais interessante do que ganhar o fixo, né? Se o cara está vendendo, o cara está empolgado. Se o cara não estiver vendendo, aí ele vai buscar uma outra coisa e ele acaba saindo do mercado imobiliário, tá? Beleza. Então, assim, ó, comparando os dois quadros, aquele com um custo fixo de 20 mil e depois um com custo fixo de 25 mil, né? Verifica-se que a alavancagem operacional aumenta na proporção do aumento dos custos fixos. Então, quando eu aumentei de 20 para 25 mil, né, o aumento foi de 100% para 110%. Então, eu tive um retorno maior, né? Por outro lado, à medida em que crescem os custos operacionais fixos, aumenta o risco operacional, aumenta o risco do cara quebrar, né? A empresa, uma vez que o ponto de equilíbrio também vai aumentar, né, proporcionalmente ao crescimento dos custos fixos, sendo necessário mais vendas para cobrir esses custos fixos, tá? Então, tem a fórmula, né, para calcular o grau de alavancagem operacional. O que é o grau de alavancagem operacional? Ele vai medir a sensibilidade de variações do LAGIR, lucro antes dos juros e imposto de renda, né, a variações de vendas. O grau de alavancagem operacional de uma empresa pode ser calculado de duas maneiras. Uma que produz uma estimativa pontual e o outro que gera um intervalo. Então vamos ver. Aqui, ó. Somente as empresas que têm custos fixos apresentam alavancagem. Foi o que a gente viu. Se ela não tiver custos fixos, professor, vai aumentar 60% da receita, vai aumentar 60% no lucro. Né? Vai tudo variar igual. A fórmula. A fórmula é
eu pego a variação que tive do lucro do Lagir, né, e divido pela variação de vendas. Como assim? Vocês lembram que eu tive, naquele exemplo que a gente fez, uma variação de vendas de 60%, e essa variação de vendas, ela deu um aumento no lucro antes dos juros, aquele do lucro operacional, né? Ela deu uma variação de 100%. Quanto é que dá 100% dividido por 60%? Nós chegamos lá? Ó, 1,66. Então, o que acontece? Por que eu fiz toda uma conversa com vocês para explicar? Porque hoje ou amanhã, ou não digo amanhã literalmente, mas digo amanhã daqui a um tempo, pode ser que vocês estão num cargo de analistas, né? E daí vocês estão medindo o grau de alavancagem. Então, aqui o grau de alavancagem foi 3,5, aqui é 1,66. Então, o analista, ele verifica o quanto que a empresa ela está alavancada. O que eu quis mostrar para vocês em toda uma conversa anterior, o que significa ela estar ou não estar alavancada operacionalmente, e a gente vai ver o que significa ela estar alavancada financeiramente. Por quê? Porque muito em administração financeira, a gente vai mostrando os cálculos. Aí o cara fala assim, cara, mas para que eu calculo tanta coisa? Né? Para a questão da análise. Né? E mais importante do que a questão da análise é você entender a lógica. Por quê? Porque pode permitir a vocês dizer assim, poxa, ao invés de eu ter eu acho que eu deveria, né, o negócio lucrativo eu deveria ter mais. Eu sei que eu tenho um risco maior, mas eu consigo ter um retorno que consegue me possibilitar viver que nem a taninha.br, né? Pesquisem lá no Instagram depois, né, taninha.br. Senhores, querem fazer uns 5 minutinhos de intervalo? Vamos fazer uns 10 minutinhos de intervalo para tomar uma água, tomar um cafezinho, aí a gente retorna em seguida, tá bom? E daí pesquisa na internet, assim, ó, é tipo de Tânia, né? Bota assim, ó, Taninha, eu acho que é assim, .br no Instagram, beleza? É lá de Gaspar. Até depois, pessoal. Aí vocês vão ver o que é dinheiro. Beleza, um abraço, pessoal. Até daqui a pouco.